Sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos, a esse curso Pedagogia Yoga, que é a junção da ciência da pedagogia com a ciência do yoga. Eu sou a professora Maria Leoneide, ou Eli, Eu sempre peço para me chamarem de professora Eli. Então, esse curso, ele está sendo organizado, de uma forma mais simples, com um certificado de 100 horas para as turmas das disciplinas de práticas integradoras 1, 2 e 8, A práticas integradoras 8 é a turma do PARFO. Práticas integradoras 1 e 2 é da graduação de pedagogia da UVA. É um curso que está relacionado com uma temática que nós chamamos de alfabetização emocional. Isso eu já falei na sala com vocês, Expliquei um pouco sobre o que é essa temática da alfabetização emocional. Então, até pouco tempo atrás, o sucesso de uma pessoa, quando a gente vai ler a trajetória, a história da educação, o sucesso de uma pessoa era avaliado pelo raciocínio lógico, e habilidades matemáticas e espaciais, pelo QI, coeficiente de inteligência, onde a pessoa realiza testes e por meio desses testes é medido um QI. Mas, um psicólogo, um bem conhecido, bastante conhecido nessa temática da alfabetização emocional, educação emocional, Mindfulness na educação, o Daniel Goleman, PhD, principalmente por meio do seu livro Inteligência Emocional, ele retomou uma nova discussão sobre esse tema, sobre essa temática. Essa temática da alfabetização emocional vem contradizer, vem de encontro, ao que defende a educação tradicional, que tem um modelo de aluno, aquele modelo de aluno inteligente, que participa de todos os testes, que tira nota boa, que é bom em matemática, Com esse psicólogo, o Daniel Goleman, ele traz o conceito da inteligência emocional. Então, quando nós falamos de alfabetização emocional, de educação emocional, de mindfulness na educação, Então, esse Pedagogia Yoga, essa metodologia, eu criei com base nessas leituras, nessas pesquisas do advento do mindfulness na educação, da necessidade de se trabalhar a educação emocional, a alfabetização emocional. Surgiu o Pedagogia Yoga, que traz, de certa forma, contribuições do yoga, principalmente do Hatha Yoga, para a educação com crianças, Relaciona-se à questão da necessidade de desde cedo, fazer com que as pessoas conheçam, suas emoções, se autoconheçam. Então, está muito relacionado à questão do autoconhecimento também. Então, a maioria das situações de trabalho na nossa sociedade é envolvida por relacionamentos. Nós precisamos nos relacionarmos muito bem, Tem a questão do intra-relacionamento, que é o relacionamento com nós mesmos, e aí cabe dizer que é necessário a gente se conhecer por meio do autoconhecimento, e tem as relações por meio, interpessoais, que é eu e a outra pessoa, A BNCC traz muito, tanto para a educação infantil, como o ensino fundamental, como também ensino médio. Então, a maioria das situações de trabalho é envolvida esses relacionamentos, entre as pessoas. Dessa forma, pessoas com qualidades de relacionamento humano, que sabem se relacionar consigo mesmo e com as outras, Pessoas que apresentam afabilidade, compreensão, gentileza, tem mais chances de obter o sucesso. E aí, gente, quando eu coloco isso, é possível que essa questão, essa temática, ela receba algumas críticas, Essa questão de trabalhar o socioemocional. Pode receber algumas críticas porque está
muito voltada também para uma educação mercadológica. Pode ser que muitas vezes algumas pessoas confundam, né, que seja um tipo de educação, educar um cidadão para manter a sociedade que está aí, que é a sociedade capitalista. Então pode ocorrer isso também, tá bom? Quando investigam, né, quando alguns teóricos, principalmente psicólogos, investigaram, né, por que a evolução da espécie humana deu quando investigam, né, porque a evolução da espécie humana deu à emoção um papel tão essencial, né, no nosso psiquismo, os sociobiológicos, né, verificam que em momentos decisivos ocorreu uma ascendência do coração sobre a razão. Então é uma história, né, por trás dessas pesquisas, porque muitas vezes nós agimos por emoção. Né? São as nossas emoções que nos orientam quando diante de um impasse, né? E quando temos de tomar providências importantes, né? Demais para que sejam deixadas a cargo unicamente da razão, do intelecto, né? Em situações extremas ou delicadas. Então, a alfabetização emocional, que essa metodologia, esse método Pedagogia Yoga faz parte, esse método é um método que faz parte da temática alfabetização emocional, tá bom? Que mistura algumas técnicas do Hatha Yoga. O Hatha Yoga são posturas do corpo, ou seja, conhecer, controlar a mente, se conhecer, se autoconhecer por meio das técnicas do Hatha Yoga, que são as posturas que ajudam a gente a equilibrar, né, os nossos pensamentos e a nossa mente, tá bom? Então, não é um yoga devocional, é o Hatha Yoga que é muito voltado para as posturas. Umas posturas muito ligadas à meditação, muito ligada à questão de manter a mente limpa, né, manter uma visão consciente, tá bom? Então, não é devocional. Nós podemos entender, né, de certa forma, que a alfabetização emocional, ela torna-se requisito para a formação de um sujeito moral. E o que é moral para você? O que é que você entende por moral na nossa sociedade? Nós podemos entender que moral é um sistema de regras, princípios, que direcionam o comportamento das pessoas em sociedade, não é isso que você aprendeu? Assim, considerar uma pessoa moral pressupõe o quê? Por parte do indivíduo, a legitimação do sentimento de obrigatoriedade, né? No cumprimento de regras, né, que se relacionam ao bem-estar, né? Ter moral, seguir a ética, né? Por que existem as leis? Para manter o bem-estar de todos e todas, né? Uma pessoa imoral, ela foge às regras, né? De certa forma, isso conforme a ética e a moral. Então, assim, uma pessoa só é considerada moral quando ela assume as regras, ou seja, é direcionada por um controle interno e não por fiscalizações externas, né? A diferença entre uma pessoa que tem inteligência emocional e uma pessoa moral é que a inteligência emocional está mais relacionada à competência social. A pessoa sabe o que fazer para obter sucesso socialmente. E a pessoa considerada moral, ela assume as regras sociais como sendo suas, desde que elas sejam referentes ao bem-estar e ao tratamento justo de todas as pessoas. A chamada, né, essa temática de alfabetização emocional, quando você pesquisar, você vai ver educação emocional, é a capacidade de entender o que está acontecendo conosco, comigo, né? Tem muito do intrapessoal no nível emocional. Então, no conceito de uma psicóloga, né, Suzy Orbeck, né, ela coloca isso, que é a capacidade de entender o que está acontecendo conosco. Essa é a alfabetização emocional. Naquele momento, né, o que está acontecendo? Muita gente não percebe suas próprias emoções, sentimentos, reações, comportamentos, as certas situações do cotidiano. São os analfabetos emocionais, né? Quando tais emoções, né, resultantes, de certa forma, resultam, né, comportamentos negativos, né? E a pessoa acha-se com o poder na mão.
torna-se desastroso, né? Quando muitas vezes você não se conhece, não conhece suas emoções, não sabe lidar com as suas emoções diante de algumas situações que você vivencia na sociedade nos dias atuais, né? Mas o que isso tem a ver com a sala de aula, com a educação, né? Vamos imaginar o início do ano letivo de uma classe de primeiro ano, ou pré-escola, vamos imaginar. As crianças todas agitadas, ansiosas, mas tudo sob controle. Após uma semana, a situação não muda muito. Após 2 semanas, o panorama geral começa a se alterar. Após 2 semanas, como diz um conhecido, né, um professor, né, o pessoal começa a pegar intimidade e aí já viu, começam a ficar à vontade. A ansiedade diminui nos alunos e aumenta no professor. Já se sabe quem é o pestinha da sala, colocando aqui entre aspas, né? Aquele que vai acabar de branquear os cabelos do professor. Sabemos quem é a vítima, aquele que apanha e é xingado, né, por todo mundo. O fiscal que traz as notícias, né, de todas as confusões na sala. No fim do primeiro mês, a situação já é traumática. Passa-se mais tempo chamando a atenção dos alunos do que dando aula. Né? Eu já enfrentei uma turma de segundo ano assim, foi muito desafiador. Então, a gente não consegue, a gente planeja, faz um planejamento A, B, C e não consegue dar a aula, né? Aí surge a questão, o que é que eu vou fazer com esses alunos? O que eu vou fazer com esses alunos? Eu me questionei, né? Eu não sei se eles me ouvem, porque eu falava, eu gritava, eu andava na sala, eu segurava, botava o menino para sentar e não tinha um retorno, um feedback de que aquelas crianças estavam me ouvindo, né? Definitivamente não conseguia dar aula nos primeiros 3 meses, não conseguia dar aula, né? Lá na salinha de segundo ano. A maioria dos alunos não é exatamente umas pestes, isso, gente, colocando entre aspas, tá bom? Mas são, de certa forma, muito disruptivos, né? Em outras palavras, são agitadas, né? Pega o material do colega sem ordem, provocam, fazem brincadeiras de mau gosto, empurra o colega, cutuca quando o colega está fazendo atividade, conversa, grita, sai sem a minha permissão, né, para o banheiro, não respeita as regras, os combinados que a gente combinou, né? Esse ambiente de sala de alfabetização, né, segundo ano, ainda está, né, de certa forma, no ciclo da alfabetização, é capaz de trazer consequências indesejáveis, não só para mim, professora, para você, professor, mas principalmente para os alunos, para as alunas. Mas será que existem vínculos entre o comportamento dos alunos em sala de aula e a capacidade de aprendizagem? À primeira vista, sem que seja necessária muita análise, percebe-se que se uma criança não tiver a capacidade de prestar atenção e seguir ordens, seguir pelo menos os combinados da sala de aula, né, quando está sendo instruída, quando está na fase, no horário, né, porque tem um horário de prestar atenção, né, no conteúdo, que já é segundo ano, né, no conteúdo das disciplinas, com certeza vai ter dificuldade, né? No mínimo, entender o que é ou perguntar várias vezes, qual a página, professora? E muitas vezes a página está lá no quadro e o aluno não viu, né? E fica perguntando, não percebeu, não prestou atenção. E aí gera toda essa dificuldade, né? Então, o que acontece? É interessante, de certa forma, perceber essas crianças, né? Identificar quais os problemas, por que essas crianças estão assim, por que essa sala está assim, né? Por que essas crianças não se sentem capazes de ouvir, de obedecer? O que está acontecendo ali? Problema de relacionamento, de relacionar-se adequadamente, né? Eu vou ter que me impor aqui nessa sala,
né? Ou seja, eu, professora, vou ter que me impor. O que é que eu vou fazer? É quando o professor deixa de lado a doçura, né? Entrei com toda a doçura, entre aspas, a questão da afetividade, né? Tentando conquistar essas crianças, né? Desde o primeiro encontro, mas eles estavam muito bravos, muito, de certa forma, dispersos, né? Gritavam, falavam palavrões, chamavam crianças pelo apelido muito feio, né? Então, de certa forma, aquele padrão já estava sendo desenvolvido ali desde o primeiro ano, né? Uns que colocavam medo, gritavam, ameaçavam os outros, né? Então, de certa forma, qual é a solução? Qual é? O que é que eu vou fazer com essas crianças de segundo ano, né? O domínio das crianças pelo medo, né, muitas vezes constitui uma forma de controle, né? Então, de certa forma, como fazer a minha gestão de sala, né? Então, a primeira coisa foi tentar trabalhar com as crianças a questão de respeitar o outro, de enxergar o outro, né? Então, eu fui aos poucos desenvolvendo projetos, oficinas no início das aulas e no final das aulas, tirando as crianças um pouco da sala de aula, né? E nessas pequenas oficinas eu sempre fazia o quê? Algumas oficinas de respirações, colocava as crianças em círculo, né? E eu colocava uma questão, eu queria ouvir, né? Fala sobre você, né? Fala como foi, por exemplo, o final de semana. Então, eu colocava, né, em círculo as crianças e colocavam para elas falarem, né? Falar do colega, falar no colega, sobre o amigo, se tinha animal de estimação em casa. Então, foram momentos, oficinas que eu fui organizando de escuta. E a partir daí, nessas oficinas, eu fui realizando oficinas de respirações, de relaxamentos. A criança em dupla e em trio eu ia fazendo umas oficinas em que elas ela precisava de certa forma recorrer ao outro, e aí ela ia percebendo o eu, que é ela, o outro e o nós, que estava ali naquele círculo. E eu fui aos poucos organizando oficinas de Pedagogia Yoga. Foi aí que surgiu o Pedagogia Yoga. Oficinas, eu fui educando, conhecendo aquele emocional. Fui fazendo também materiais concretos, materiais lúdicos, né? Tudo envolvendo a questão do emocional, a questão de reconhecer o eu, o outro e o nós, e o respeito. E aí foi todo um trabalho de 6 meses, de 1 ano, né? Que acabou surgindo o Pedagogia Yoga, a pedagogia do yoga. Realizei um curso de Hatha Yoga, né, fugindo, porque o Hatha Yoga ele foge muito do yoga devocional. O Hatha Yoga é usar as posturas, né, para benefício da saúde, né, as posturas do yoga para acalmar a mente, para, de certa forma, alinhar-se ao emocional. E a partir daí surgiu o Pedagogia Yoga, que é uma metodologia que você pode usar na educação infantil, você pode usar nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, com adolescentes, e você pode utilizar com adultos, tá bom? Desejo que você realize, seja um curso maravilhoso. Para você receber o certificado de 100 horas pela UVA, você vai ter que fazer a inscrição lá nos sites eventos da UVA, que eu já enviei o link para vocês, e para receber o certificado de 100 horas via UVA, né? ProEx UVA. Se você não fizer a inscrição de 1 de setembro a 18 de setembro, você vai receber o certificado comigo aqui, tá bom? Mas é interessante você fazer a inscrição por lá, para receber o certificado por lá. Excelente curso, né? Nos encontraremos aí nos módulos adiante. Tchau!